Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e o tema de hoje são as 7 traições que causam brigas aí no casamento. Eu quero começar te perguntando aqui, quando eu falo a palavra e traição, o que vem na sua mente? O que vem na sua cabeça quando a gente fala em traição? Qual é a primeira ideia que vem? Coloca para mim aí nos comentários. O que seria traição para você? Por que é importante a gente saber o que significa essa traição para a gente? Porque a gente age conforme aquilo que a gente acredita. A gente só age conforme aquilo que tem dentro de nós, aquilo que eu acredito. Então, é importante eu saber o que é a traição para mim. O que significa isso para mim? Qual o sentimento que isso me causa? Quando eu penso em traição, o que eu sinto? É importante ter essa consciência, porque a gente só vai agir, a gente só vai mudar algo quando a gente começa a conhecer o que isso causa dentro de nós. A primeira coisa que a maioria das pessoas pensam é na traição aí sexual, né? De ter um contato com outra pessoa, e aí você já logo pensa nesse tipo de infidelidade, nesse tipo de traição, e é o que você pensa. Só que existem mais traições dentro do relacionamento. Na verdade, tudo aquilo que é desleal, tudo aquilo que não tem respeito, não faz parte de um relacionamento ali, para o relacionamento ser fluido, ele é uma traição. E se a gente não tomar cuidado com isso, essas fissuras, essas deslealdades, essas coisas que atrapalham aí o casamento, que também são traições, ela vai aos poucos destruir o casamento. A Marlídia colocou ali, né? Mentira. Então vamos ver aí. Daqui a pouco eu vou falar. Eu listei 7, mas existem mais. Mas eu quis colocar aqui hoje 7. 7 traições aí que talvez você não conheça. E por que é importante a gente conhecer? Por que é importante eu tomar consciência? Porque eu só posso transformar, eu só posso mudar aquilo que eu conheço. E se eu não sei que isso é uma traição, muitas das vezes eu vou fingir que nada aconteceu, eu vou achar que está tudo bem, eu vou deixar esse assunto para lá, não vou conversar isso com meu marido não, porque eu sei que isso vai acabar em brigas, a gente vai discutir, então eu acabo deixando para lá e não tomo consciência de que isso também é uma traição e que é preciso a gente conversar e superar essa situação, porque uma hora ou outra você vai chegar naquele ponto assim, o amor acabou, a gente não é compatível, não sei por que o casamento acabou, não está dando certo mais. E quando você percebe, você deixou muita coisa, muitas dessas fissuras passarem e que eram traições. E a maioria das pessoas só ficam pensando na traição aí sexual, e não é só isso. A maior das traições, assim, que mais atrapalha aí o relacionamento, e que não é nem as 7 ainda que eu vou falar, mas a traição, que começa, como começa essa traição dentro do relacionamento? Com as comparações negativas. Quando a gente começa a comparar o outro com outra pessoa, com outra situação, a gente já está aí agindo com uma forma de traição. Por quê? Porque quando eu começo a comparar, eu já estou ali menosprezando aquela pessoa, já estou dizendo que ela é menor do que o outro que está lá fora, ela é menor do que do que o marido da outra pessoa, ou quando ele me compara, ele está me colocando menor do que outra pessoa, então já está sendo desleal, já está tendo aí uma traição. Então a gente não pode ficar comparando as pessoas, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem um jeito. A gente precisa saber o que a gente quer dentro do casamento, o que esse combinado que a gente tem um com o outro, viver essa unidade e você comparar ele com ele mesmo a cada dia. Ele tem que ser melhor a cada dia por ele mesmo e nós temos que ser melhor a cada dia do que a gente foi ontem. Então, quando a gente começa a comparar, a gente já está aí vivendo uma deslealdade, a gente já está aí vivendo essa questão de não estar sendo leal àquilo que a gente tem de combinado dentro do casamento. Então, eu queria também começar aqui, antes de falar das 7 traições, dizer que eu não estou aqui incentivando
nenhum tipo, porque a pior das traições é aquela que existe abuso físico e o abuso emocional. Esse tipo de relacionamento, você precisa buscar ajuda. Quando tem algum abuso físico, alguma situação de violência física e até mesmo aquele toque forçado que você não queria. Sabe aquele toque dentro do quarto, aquilo que você não queria fazer? Isso também é um tipo de violência, é uma violência física. E existe aí as violências emocionais, que é o isolamento social, ele fica incomodado com você interagir com outras pessoas, aquele ciúme exagerado, aquele homem que quer mandar em você, que acha que você não pode interagir com outra pessoa, ou às vezes ele não tem violência física, mas ele faz ameaça. Então, quando existe esse tipo de relacionamento essa forma de abuso físico ou esse abuso emocional, você precisa de ajuda, você precisa buscar ajuda, porque senão, sozinha, você não vai conseguir aí resolver essa situação e nem todos os relacionamentos, infelizmente, podem ser salvos por conta desse tipo de traição, em especial aí do abuso físico. Então, se você estiver passando por qualquer tipo de situação dessa, é hora de buscar ajuda. Então, eu queria deixar bem claro isso aqui. Agora, as outras traições podem ser superadas, Silvana? Sim, existem formas da gente superar essas traições. E agora a gente precisa tomar conhecimento e querer superar e agir da forma correta. Porque é o que eu falei, são fissuras, são pequenas fissuras, são deslealdades que você nem percebe. Os anos vão passando e aquilo vai ficando no seu casamento e quando você vê lá na frente, começam as brigas, as discussões, porque você não cuidou daquilo, você não tratou aquilo, você não superou aquela traição. E o que vai acontecer? Esse casamento vai acabar lá na frente. Então é preciso acabar aí com as brigas, a gente saber resolver as situações para que a gente possa ter um casamento saudável e harmonioso. Isso que a gente precisa fazer. Então, qual é a primeira traição que eu quero trazer aqui para vocês? Eu falei que ia trazer 7 tipos de traições. A primeira traição, que muitas das vezes as pessoas não percebem, é um caso sem sexo. Como assim, Silvana? Muitas pessoas mantêm um caso com outra pessoa e acham que isso é inocente. Talvez aí com uma amiga do trabalho, quantos homens se envolvem aí com amigas do trabalho, ou então uma amiga vizinha, alguém que você conheceu na rua, mas é sua amiga, não tem sexo, não tem contato. Ainda tem homem que bate no peito e diz assim: não, eu nunca beijei ninguém, nunca traí você com ninguém, porque eu nunca toquei ninguém. Pai, quem disse que a traição é só se você tocar alguém? Quando a pessoa começa a ter muita intimidade com outra pessoa do mesmo, né? O homem começa a ter muita intimidade com outra mulher, ou a mulher começa a ter muita intimidade com outro homem, já é uma traição. A gente não tem que pensar que a traição é só se você tocar o outro, se você tiver contato físico com o outro. Quando começa a ter intimidade demais, já é traição. A gente tem que saber o limite do contato que a gente vai ter com o outro. Você tem amigos, você pode ter amigos homens, sim. Seu marido pode ter amigas mulheres, sim, mas sem muita intimidade. Sabe aquela pessoa que. Vou contar um caso aqui. A mulher chamou uma amiga para vir em casa e a amiga estava sabendo de mais detalhes da família dela do que ela imaginava. Mas como ela sabe disso? Como ela sabe que os nossos filhos gostam disso? Ela trouxe o presente correto? Por quê? Porque o marido é muito amigo também dessa amiga. E aí ele conversa demais, se abre demais, conta tudo que está acontecendo em casa. Isso também é uma traição. A gente não tem que ter intimidade nem para ficar contando o que acontece na nossa casa com outro homem e nem um homem com outra mulher. Então, quando ele passa dessa intimidade, tem pessoas que mantêm aí mesmo, por exemplo, no caso do trabalho, eu gosto muito de conversar com essa mulher,
e aí ele já leva um bombonzinho, um presentinho, e eles são tão amigos, né? Mas é só amizade, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Não tem, a gente não tem que ter intimidade com outra pessoa de outro sexo. Não tem que ter qualquer tipo de intimidade demais, de contar muito da vida. Ah, eu gosto muito do papo, de conversar. Não tem que gostar. E quando a gente descobre que isso passou do limite, tem uma regra muito fácil de você descobrir. Se a pessoa que você tem hoje amizade, você não gostaria que seu marido soubesse, ou se ele soubesse do jeito que você se comporta, ele ia ficar chateado, e vice-versa. Se essa amizade que seu marido tem lá no trabalho, com aquela mulher, ou com a vizinha, ou com uma amiga de muitos anos, ou até mesmo com ex-namorada, ex-mulher, tem muitas pessoas que enfrentam isso. Homens que se separam, pessoas que se separam, estão numa segunda união, mas dão tanta atenção para aquela pessoa. Não quer dizer que a gente tem que brigar, não ter um bom relacionamento, mas dão uma atenção exagerada. É uma intimidade demais. É preciso romper. Se vocês estão juntos, a unidade, o casamento é de vocês. Não tem que ter intimidade, nem mesmo, porque a intimidade emocional, muitas das vezes, ela é muito maior do que a intimidade física. Quando uma pessoa se conecta com outra, tem muita intimidade com outra, às vezes isso é muito mais forte do que se ela tivesse tido algum contato físico com alguém. Entende isso? Porque a gente se conecta, a gente se identifica, essa pessoa me entende, essa pessoa me escuta. E é muito fácil, né? A pessoa te escutar só naquele momento ali que você quer conversar, naquele momento, mas a pessoa não compartilha dos seus problemas, a pessoa não enfrenta a vida com você. Então fica ali, é uma paixão meio platônica, sabe? Essa pessoa tem intimidade, olha, essa pessoa me entende, olha que pessoa compreensiva, e você cria até um cenário ali do que seja aquela pessoa e que às vezes no dia a dia, dentro da casa dela, ela nem é aquilo tudo. Mas fica uma coisa muito romântica, muito platônica, muito ali, né, viajada, e você idealiza aquela pessoa. E isso é uma traição. Não precisa ter sexo, não precisa ter contato para dizer que traiu. Então, fez um elogio muito estranho para outra pessoa, fica mandando mensagenzinhas, achando as mulheres bonitas. Cadê as mulheres aí que sempre me mandam mensagem? Meu marido fica curtindo foto de outras mulheres aí no celular. É traição. Ele não está tocando, mas ele está ali com a intenção de curtir, de achar aquela mulher bonita. Quando ele olha para aquela mulher bonita, ele sente algum desejo, ele tem outra intenção. Então é traição. Ele não precisa tocar, ele não precisa ter algum contato físico para ser uma traição. Então, essa é a primeira traição que eu quis trazer aqui para vocês, que é o caso sem o sexo. É possível e isso acontece demais. E a pessoa fica ali tranquila, com a consciência dela tranquila, achando assim, não, isso não é traição, é só muito amiga, eu gosto muito dessa amiga, ou eu gosto muito desse amigo, não tem problema nenhum, eu tenho amigos homens, ele tem amigas mulheres, e a gente tem intimidade, sim, a gente conta as coisas, é traição. Então, cuidado com muita intimidade com pessoas de outro sexo. E o seu marido também não tem que ter, tem que haver um respeito. E a intimidade de vocês não tem que ser contada para os outros. Vocês têm que respeitar o que acontece com vocês. Ah, Silvana, mas eu estou passando uma situação difícil, estou precisando de ajuda e eu não posso falar com ninguém? Pode. Você vai buscar ajuda correta de quem é profissional, de quem pode te ajudar, de quem vai guardar sigilo, e não pessoas que podem ainda te tirar aí do seu rumo. Eu conheço também uma história de uma pessoa que ela foi infiel e ela foi desabafar com outro homem, pedindo ajuda. O que esse homem fez? A induziu ainda de ser infiel com ele. Então, assim, a gente tem que ter cuidado onde a gente pede ajuda. Se você está precisando de ajuda, você precisa da ajuda correta, da ajuda de algum profissional que vai te ajudar no relacionamento e a manter o seu casamento.
Então tem que ter cuidado aí com a intimidade, com essa traição desse caso sem sexo. E também, agora a gente vai para a segunda traição, que é formar uma aliança contra o marido. Quantas mulheres, eu estou falando do marido aqui, mas isso também serve aí para os maridos que fazem isso contra as esposas. E aí você vai se identificando, vendo se isso acontece com você. O que é se formar aliança? Lembra que eu acabei de falar que a gente não tem que ficar falando mal, falando da nossa intimidade, não precisa ser mal, nem mesmo falando da intimidade aí para outras pessoas. Muitas pessoas formam essa aliança, a maioria das vezes, com a mãe. Fica falando com a mãe o tempo todo do marido, que o marido faz de errado, que o marido não sei o quê, e aí forma essa aliança, as duas contra o marido, ou vice-versa, aquele marido que não sai da casa da mãe. Essa semana mesmo, acho que na live da última semana, alguém me disse isso. Meu marido fica pior quando volta da casa da mãe dele. Por quê? Pode ser que ele esteja fazendo essa aliança com a mãe dele. Faz essa aliança contra você. Aí ela fala mal de você, fala na cabeça dele de você, e aí ele acaba concordando que tem alguma coisa que ele está insatisfeito também, e aí ele vai conversando sobre isso e ele chega em casa diferente. Ele fez uma aliança com a mãe dele contra você. Porque as mães elas têm essa coisa de ser aquela, de querer também ser a mulher principal na vida do filho. Só que ela tem que entender que quando o filho casa, a Bíblia já diz: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, a gente precisa entender que a mãe a gente precisa respeitar, honrar, mas a gente não pode fazer essa aliança contra o nosso marido. Aliás, a gente não tem que falar mal para ninguém. Se você está hoje com um problema no seu relacionamento, se você precisa resolver, é para resolver. Deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Como eu tenho que parar de brigar por causa disso? O que eu vou fazer dentro do meu casamento? E não ficar falando mal. Porque quando eu fico falando mal, eu fico espalhando isso, eu só aumento a situação. E tudo isso só piora para mim. Porque quanto mais eu falo mal, mais essa situação se expande e eu não consigo resolver. Imagina, eu estou só no foco de falar mal, no foco do problema, eu fico ali só focada no meu problema. Quando eu estou dentro disso, eu não consigo ver a solução, eu não consigo resolver. Então é preciso você entender que quando há também essa aliança contra o outro, mesmo com mãe, com sogra, isso também não vai funcionar. Isso também é um tipo de traição. Então é preciso ficar claro aí que tem que respeitar as mães, que a gente tem que respeitar a sogra, mas que neste momento a prioridade são vocês, a prioridade na sua vida é o seu marido, do seu marido tem que ser a sua. E vocês têm que viver aí essa unidade, sem essa coisa de ficar fazendo complozinho contra o outro. Se tem algo no outro que você precisa resolver, que você não está satisfeito, você precisa resolver e saber o que fazer. E não ficar aí só falando mal, porque você não vai resolver. Isso só vai piorar para você. Então, a terceira traição já foi colocada aí no chat hoje, que é mentir. Como mentir é ruim, né? E quantas pessoas querem resgatar a confiança e não consegue, porque a outra pessoa é mentirosa, a outra pessoa mente, e você se sente traído quando o outro mente para você. É uma dor grande também, da mesma forma que qualquer outro tipo de traição, você sentir que o outro mentiu para você. Porque quando você está dentro do casamento, é aquela unidade, você se entrega, você está sem reservas, você quer confiar. O casamento tem que ser ali aquele momento onde você vai buscar essa segurança e não ouvir ali uma mentira. Então, quando há mentira, é sim uma forma de traição, é sim uma forma de você se sentir ali traída, de você não conseguir confiar mais, porque alguém que mente para você, como você vai conseguir confiar da próxima vez? Como você vai saber que a pessoa está falando a verdade? Então, muitos e muitos e muitos relacionamentos vivem assim.
as pessoas guardando os segredos um do outro, cheios de mentiras, cheios de complôs. Não, isso aqui eu não vou guardar, isso aqui eu não vou falar. E aquelas coisas que você acha mais inofensivas, não, eu não vou contar isso para ele. Não, tem coisas, tudo bem, que não precisa contar tudo que faz, mas tem coisas, se você sentir que se eu falar isso, eu vou brigar, a gente vai discutir, então prefiro mentir, pronto, já existe aí uma traição. E tem que ter muito cuidado. Queria chamar a atenção aqui da mentira crônica. Existem pessoas que crescem em lares onde os pais são muito autoritários, e aí com esse monte de regras, muito autoritário, o que acontece? As pessoas, esse tipo de pessoa que tem esse problema, ele começa se acostumar a mentir. Ele mente até quando não tem perigo. E por que ele mentia quando criança? Com medo do pai autoritário, com medo da repreensão. Então ele preferia mentir para não apanhar, para não acontecer o que o pai mandou fazer. Então, ele cresce aprendendo a mentir. É uma criança que vai crescendo e aprendendo a mentir. E quando fica o adulto, ele continua mentindo, porque ele acostumou a mentir. Então, isso é que a gente chama de mentiras crônicas. A pessoa costuma mentir até mesmo quando não tem perigo, quando ele não vai sofrer nada. E dentro do relacionamento, até mesmo quando não tem nada, não tem perigo, não tem por que ele mentir daquilo, mas ele mente. Então, observar esse comportamento. Se você tem esse comportamento, ou se seu marido tem esse comportamento, também é preciso de uma ajuda especial, de um profissional, para você se livrar disso, você se curar disso. Porque é muito fácil o tempo todo a gente criticar o outro, mas a ideia aqui não é saber quem está certo, quem está errado. A ideia é a gente tomar consciência e resolver, saber superar as traições. Porque se você não supera, você fica brigando, você fica discutindo e as coisas só pioram, o relacionamento só pioram. E aí não adianta você achar que você vai mudar de relacionamento, porque não vai resolver. Você vai mudar, mas você está do mesmo jeito. Você não aprendeu a lidar com aquilo. E se você encontrar outra pessoa que tem o mesmo problema, você não vai saber resolver. Então, primeiro aprenda a resolver a situação, ao invés de ficar reclamando, ao invés de desistir de tudo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver as situações. Então, cuidado aí com essa mentira crônica. Tem que observar se essa mentira a pessoa faz porque ela precisou mentir e ela foi desonesta, né? Ela houve ali uma traição, ou se ela tem algum problema aí, onde ela está sempre mentindo. Existem pessoas assim, é fácil a gente perceber. Mente por qualquer coisa, mente o tempo todo. E esse tipo de pessoa precisa buscar ajuda, porque senão você não vai conseguir reverter isso. A pessoa é uma espécie de uma doença, né? Ela acostumou desde criança a mentir dessa forma por medo da repreensão, por medo da penalidade, e às vezes ela não tem nem consciência de que ela faz isso. Então, a quarta traição que eu queria falar aqui com vocês é ausência e frieza. Sabe quando você não se sente valorizada? Você sente que seu marido está sempre ausente, está frio a tudo que você faz. Isso também é muito comum. Eu recebo muitas pessoas com esse tipo de situação. Como eu vou ter o carinho do meu marido sem ficar implorando? Como eu vou ter o carinho do meu marido se ele é frio comigo, ele é indiferente? Eu posso fazer o que for, ele está sempre indiferente. As coisas dele são sempre prioridade. Tem homens aí que dão prioridade aí para os carros, deixam de comprar alguma coisa para a família, para comprar um carro melhor, para comprar as coisas do hobby dele. E aí, tudo isso também é uma forma de traição. Essa ausência e essa frieza. A pessoa acha que tudo dela é que é prioridade, ela não prioriza aí a relação, ela não prioriza a família. Então, esse também é um tipo de traição. E aqui agora a gente vai para a quinta traição, que é o desrespeito. Quando acontece o desrespeito? Quando o outro te faz aí se sentir inferior. Não há aquele respeito. Sabe quando o outro fica te corrigindo o tempo todo? Tem gente que acha isso super normal, mas corrige o erro de português,
corrige sua postura, fica te corrigindo o tempo todo, na frente das pessoas, e isso é desrespeito. Relacionamentos onde a pessoa é grosseira, desrespeitosa, fica te corrigindo na frente dos outros. Isso é desrespeito. Não pense que isso é bom. Aí você fala, mas estava me corrigindo para eu aprender a fazer, para eu aprender a falar. Então fale com carinho num outro momento. Agora, na hora você fala uma coisa, outro fica corrigindo, ou então aqueles que ficam debochando, rindo, é desrespeito. É você fazer com que o outro se sinta menor, é você fazer com que o outro se sinta inferior a você. Então, eu sei mais do que você, você não sabe falar, e aí debocha e ri. Nossa, você não sabe fazer isso, e aí a pessoa ri na frente dos outros mesmo e chama a sua atenção na frente das pessoas. É um desrespeito. Isso também é traição. Isso também mina o relacionamento, isso também acaba com a relação. A gente precisa ter o respeito dentro do relacionamento. Aí ninguém tem que ser superior ao outro. Ah, Silvana, mas eu conheço um casal onde uma pessoa começou a buscar conhecimento, começou a crescer, e o outro ficou meio para trás, e você vê que é inferior. Então, você tem que puxar o outro. Se você está aprendendo, se você está melhorando aos poucos, você também tem que mostrar para o outro que isso é importante para a vida dele. Não é unidade? Vocês não estão vivendo aí a unidade? Agora, se você começa a se sentir muito superior ao outro, o relacionamento vai entrar nesse desequilíbrio. Então, não pode ter isso. Então, você precisa ver esse respeito, respeitar, valorizar quem o outro é, e o outro precisa valorizar e respeitar você também. Isso é uma forma de traição, e qualquer dessas formas de traição que eu estou falando aqui e outras mais que existem, vai minar o relacionamento, vai estragar, são fissuras. E aquelas coisas bobas que você pensa assim, ah, é só uma mentirinha, é só uma coisinha, ah, ele só me desrespeitou hoje, tá tudo bem. E se você não resolve aquela situação, ela continua, ela fica ali, ela te incomoda. E é aí que eu falo, a maioria dos casamentos terminam, sabe como? Com as pessoas dizendo isso. O amor acabou, a gente não se dá bem mais, a gente não tem compatibilidade. Por que que não tem? Vocês escolheram estar casados. Será que não foi alguma dessas fissuras, algumas dessas traições que vocês não resolveram, não superaram? E aí chegou a dar essa sensação? Até você colocou aí no comentário, é muito triste se sentir inferior. E de fato, você fica humilhada, você fica sem vontade de fazer as coisas, você não, você tem que ter intimidade com alguém que te humilhou, alguém que te fez se sentir inferior, não dá. Como que você vai ter intimidade? Como você vai ter contato, conviver com esse homem que fez isso com você? Então, existem duas formas, duas coisas aí. Esse se sentir inferior. Você tem que pensar se isso vem de você, se você está se colocando como inferior, tá? Porque aí é outra coisa, é um trabalho que você tem que fazer com você. Mas o que eu estou falando aqui é da traição do desrespeito. É quando o outro te faz se sentir inferior. E isso não pode acontecer. O outro não pode fazer isso. E você não tem também, não pode fazer isso com o outro, fazer humilhar, achar que ele é inferior do que você, porque é um sentimento, como você colocou aí, que é muito triste. Qualquer dessas traições são tristes. Às vezes a gente escuta, e se você não está passando por isso, você pode achar que, isso aí é leve, isso aí é tranquilo, isso aí é mais fácil, e não é. Nenhum relacionamento, nenhum casamento que tenha passado por qualquer tipo dessas traições, não tem graça nenhuma. É triste, dói ser traído. Uma pessoa mentir para você dói. É uma dor emocional aqui, uma dor que você fica tão chateado, como que eu vou confiar de novo? E qualquer tipo dessas aqui, qualquer traições dessas que eu estou trazendo, ela causa essa falta de confiança.
Como eu vou confiar de novo? Como eu vou superar isso? Como ele vai me respeitar de novo? Entende? Então, todas elas são importantes, todas elas não podem acontecer no relacionamento. Então, a sexta traição, que é uma das que eu também acho, assim, muito, 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 muito fortes, é a injustiça. E eu sou uma pessoa, assim, que uma das minhas bandeiras é a justiça, né? Eu fico muito incomodada quando eu vejo algo injusto, é uma coisa que me incomoda muito. E, e a maioria das pessoas acabam aceitando que a vida é injusta. Ah, é injusta, o governo é assim mesmo, é injusto para as pessoas, algumas pessoas não vão ser felizes. Mas tudo a vida é meio injusta mesmo. Então é por isso que o meu casamento é assim. E se você pensar dessa forma, você não vai ter um relacionamento saudável, porque você vai fugir para isso, dizendo que é injusto. Ah, é injusto mesmo. E aí você fica ali. Agora, não tem como um relacionamento ser feliz, ser saudável, se não tiver uma satisfação mútua. Se não tiver uma satisfação de ambos, os dois têm que estar satisfeitos em equilíbrio. Porque quando há essa injustiça dentro do casamento, um faz mais do que o outro, um está sempre à frente, o outro nunca recompensa, o outro nunca faz. O que vai acontecer? Fica satisfazendo só a vontade do outro. Ah, eu só vou nos lugares que o outro quer, eu só ando com os amigos do outro, a gente só faz viagens para onde ele quer, a gente só compra as coisas que ele quer. A prioridade é sempre ele e vice-versa, tá? Eu falo ele e também pode ser a sua. Você sempre quer se priorizar, as suas coisas são mais importantes, você é que toma as decisões de tudo e ele só obedece. Então, assim, vocês não entram num consenso do que é bom para os dois, do que é satisfatório para os dois. E aí é uma injustiça. Por que que um tem que ter sempre a escolha de tudo? Por que que um tem que ser prioridade sempre em tudo? Será que essa viagem que a gente vai fazer é bom para todo mundo? Todo mundo quer? Será que o carro novo que a gente está comprando, ela é o carro que todo mundo quer ou é para satisfazer a vontade de um ou de outro? Será que a decisão de ficar em casa ou de sair com determinados amigos é da vontade dos dois? Ou eu estou só saindo para satisfazer aí o meu marido, porque são os amigos dele, eu não estava afim de ir, eu estou fazendo o que ele quer? Tudo isso é injusto, porque tem que ter aí, tem que ter esse bom senso de ser bom para os dois. Existem momentos no casamento onde a gente também precisa abrir mão, o outro precisa abrir mão para fazer o que é melhor para os dois. Não tem como ter essa satisfação dentro do casamento onde somente um está tirando vantagem, somente um está satisfeito. Isso é para os dois, porque senão fica injusto. E quer ver uma injustiça que é muito, muito comum? É a injustiça aí das tarefas do lar. Quantas pessoas estão em casa, o homem não quer ajudar em nada, não quer fazer nada. Conheço também histórias de mulheres que não querem cuidar da casa, tem as duas coisas, mas isso também é uma traição. A mulher limpa tudo, cuida de tudo, faz comida, o homem come, levanta, não ajuda em nada. Isso é uma traição. Por que que um vai fazer muito e o outro não vai fazer nada? Existe um equilíbrio dentro do relacionamento, dentro do casamento. E se um faz muito, ele dá muito, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. E esse aqui só recebe. Eu fico só recebendo, enquanto esse aqui está só doando e fazendo o máximo dele. O que vai acontecer? Vai chegar um ponto que esse aqui, ele não tem como mais retribuir o tanto que essa pessoa aqui deu. E o que, que vai acontecer? Ele vai ter que se retirar. Esse casamento vai acabar, porque é uma coisa que é sistêmica, é uma coisa que é natural do ser humano. Existe uma lei que a gente precisa dar e receber. É um equilíbrio nos relacionamentos. A gente tem que manter esse equilíbrio. Então, se eu faço muito pelo outro, faço,
nunca recebo, o outro só fica aqui recebendo. Vai chegar um ponto que o relacionamento não vai dar certo. Aí você fala, por que que a relação não deu certo? Talvez você nem tenha percebido isso. Pela falta desse equilíbrio, vocês vão ficando distantes um do outro. É preciso aprender a dar e aprender a receber também. E se isso não acontece, se não tem esse equilíbrio, acontece a traição da injustiça. Fica injusto. Se a gente tem tarefas do lar para fazer, que vocês combinem antes. Olha, será que a gente pode dividir as tarefas? Será que eu posso fazer isso, você fazer aquilo? Será que a gente pode lavar a louça no final de uma refeição juntos? Será que dividam? Se a coisa não é natural, porque quando a relação ela acontece de forma natural, vocês dividem sem precisar falar. Porque quando a gente fica cobrando do outro também, aí o outro não quer fazer, né? Você não lava a louça, você não sei o quê, você não ajuda em nada. E aí você acha que assim você vai resolver alguma coisa. É por isso que é preciso aprender a ter diálogo. É preciso aprender a parar de brigar e a resolver as situações. Porque senão você sempre vai querer pedir as coisas da forma errada e você não vai ter o que você quer. Entende a importância de acabar com as brigas dentro do casamento? Senão você fica ali discutindo, gritando e você não me ajuda. E aí, tá vendo? Eu acabei de ouvir agora numa live que é uma traição você me sobrecarregar com a tarefa do lar e você não me ajudar. E aí você começa a brigar com o seu marido e vai resolver? Não, não é assim. Você precisa aprender a ter diálogo, aprender a conversar, porque ninguém faz nada obrigado. Ninguém vai fazer nada porque você está brigando com ele. Ele vai tomar raiva do serviço de casa. Então, não é assim. Quando o relacionamento é fluido, as pessoas automaticamente fazem aquelas tarefas que elas se sentem mais à vontade, que elas gostam mais de fazer. Aqui em casa, por exemplo, eu nunca pedi para o meu marido que ele iria cuidar, né, de lavar a parte externa da casa ou outras tarefas mais. Ele simplesmente faz. Ele simplesmente, às vezes, vê que eu estou fazendo outra coisa e não deu para completar a comida, ele vai lá, ele faz. Isso é quando o casamento você já tem essa sintonia, você já tem esse alinhamento. Mas se hoje você não tem isso, você precisa aprender a conversar sobre isso e a dividir essas tarefas e a mostrar que você está sobrecarregada e que há essa injustiça. E quando há essa injustiça, há essa traição, o relacionamento fica em desequilíbrio e vocês não conseguem manter uma relação saudável e nem manter esse casamento por muito tempo. Outra situação de injustiça são as finanças. Quantos casais hoje não conseguem nem conversar sobre a parte financeira? E muitas das vezes a pessoa quer sobrecarregar a outra. Hoje ainda a gente tem um grande problema de mulheres sobrecarregadas dentro do casamento, onde elas fazem muito e os homens não contribuem da mesma forma. Também vai haver esse desequilíbrio. Tudo tem que haver um equilíbrio dentro da relação, até mesmo na parte financeira. Então a gente precisa ter esse equilíbrio para a gente não estragar aí a relação, não ter essa forma de traição que vai dar essa fissura, que vai dar esse desgaste no relacionamento e no futuro você vai acabar aí separando. E aí, por último, a sétima forma de traição que eu quis trazer aqui para vocês é o egoísmo. Existem aí certas ocasiões onde a pessoa tem que abandonar aquilo que a necessidade dela para o bem comum do casal, se preocupar um com o outro. Porque se eu fico ali dentro da relação só no egoísmo, só fazendo aquilo que eu acho que é certo e não busco o bem do casamento, também não vai funcionar. Egoísmo é uma forma de traição, assim como as outras que eu citei aqui. Então, é preciso ter essa preocupação de viver essa unidade, de saber o que é melhor para o casamento. E lembrando aqui que uma pessoa hoje escreveu para mim, né, em algum dos vídeos, de vez em quando alguém escreve alguma coisa assim, por que que só a mulher? Por que que é a mulher que tem que fazer isso? Por que que eu acho que tinha que ser os dois? Por que que é a mulher
que tem que cuidar do casamento? Porque é você que está aqui buscando informação. Simples assim. E você, geralmente, a mulher, ela busca mais isso. Ela busca mais essa sabedoria. E basta uma pessoa para modificar essa relação. E quando a gente começa a entender que aquilo que está acontecendo à minha volta tem mais a ver comigo, tem mais a ver comigo do que com o outro, e que eu sou responsável pelas coisas que acontecem na minha vida, isso fica muito mais fácil de resolver. Enquanto você pensar que a culpa do que está acontecendo na sua vida é do outro, é o seu marido que está errado, o seu marido precisa mudar. Enquanto você fica nessa caixinha, as coisas não vão mudar. Você está delegando na mão dele o que é mais importante para você, a sua felicidade. E aí você vai ficar esperando que o outro mude. E aquilo que eu vejo que tem do lado de fora, aquilo só me incomoda, porque tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso cuidar. Eu só vejo fora de mim aquilo que tem dentro, ou bem ou mal. É para os dois lados. Então, se isso que está acontecendo hoje está me incomodando, o que tem dentro de mim que eu preciso mudar, que eu preciso cuidar? Como eu posso resolver essa situação? Ah, o casamento são duas pessoas, ótimo. Mas uma pessoa tem o poder de mudar essa dinâmica. Porque quando eu mudo um comportamento, automaticamente meu marido vai ter que agir diferente. Então basta um para mudar essa relação. Quando você muda, a sua realidade muda a sua volta. Você é responsável pelas coisas que tem, pelas decisões que você toma. Se uma dessas traições que eu coloquei aqui, se você me disser assim, não, para mim tudo bem, eu não acho que isso é traição. Eu não acho aí que isso é uma forma de traição. Se você achar que não é, para você tá tudo bem. Você vai viver assim, entende? Que a nossa realidade, ela tem a ver com aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida. Ah, mas eu estou fazendo e meu marido não vai fazer. Faça você está fazendo por você. E de quebra, seu marido vai ganhar com isso, se você tem filhos, eles vão ganhar também, todo mundo vai ganhar. Entende que até sendo egoísta nesse ponto de ser melhor, a gente ajuda as pessoas? Agora, o problema aqui do egoísmo é quando você só pensa nos seus interesses, você esquece. Aí é quando o egoísmo, essa traição, pode entrar aí. Ah, por que eu vou fazer pelo meu casamento? Tem que ser os dois, meu marido tem que fazer também. Por que eu que tenho que aprender? Pronto, você já não está querendo fazer algo para o bem comum. Porque você tem que, se ele não fizer, eu também não faço. E aí você fica naquele egoísmo, né? Não, eu não vou fazer para ajudá-lo. Só que você está fazendo por você. Se você quer ter um casamento diferente, se você quer ter um casamento saudável, é preciso cuidar. Então, a questão dessas traições aqui não é quem está certo e quem está errado, mas sim você identificar, puxa, isso acontece no meu casamento. Me fala aí nos comentários. Alguma de vocês, não precisa me dizer qual infidelidade, qual traição, mas você se identificou com alguma dessas traições que eu listei aqui? Existe alguma dessas traições no seu casamento? Coloca aí nos comentários se alguma dessas coisas você identificou e você sente que precisa ser superado. Coloca nos comentários. Porque a ideia é essa. Não é pensar quem está errado, quem está certo. Então agora eu vou brigar com meu marido porque ele não me ajuda em casa, ele não me ajuda nas tarefas do lar, ele está sendo desrespeitoso. Então você precisa só resolver. Primeiro é você tomar consciência se isso existe no seu casamento. Talvez você esteja pensando assim, eu me senti incomodada com isso, mas eu achava que era normal, eu achava que era o jeito dele. Mas uma hora você ia se sentir muito mal com isso. E a gente tem que dar um chega, parar com a ideia de que a gente tem que continuar casada e infeliz, que a gente tem que continuar casada e a gente não vai fazer nada. É possível ser casada e feliz. O casamento, ele foi criado por Deus como qualquer outra coisa da natureza. E ele tem que ser assim, fluido,
Sabe aquela coisa de você plantar uma semente, regar e ela crescer, e é tudo muito natural, e aí vai ter uma flor, e ela vai abrir. Assim também são os relacionamentos. É para ser natural, o casamento é para ser tranquilo, é para ser fluido. E quando você não percebe, e você percebe que há alguma coisa errada, é preciso trabalhar. E isso, às vezes, é uma coisa, assim, muito sutil, né? É um desrespeito ali que você, uma ocasião muito sutil, e que se você deixar para lá, isso pode acontecer novamente. Meu marido está fazendo isso, está agindo desse jeito, eu acho que ele não me ama mais. É preciso resgatar, é porque vocês perderam a conexão entre vocês. Então, como você pode superar isso? Você tem que superar, entrando em sintonia de novo, buscando essa conexão novamente. Você identificou que há um problema, então você precisa agora aprender a superar essa traição, a superar essa situação. Porque se você não supera, uma hora ou outra você vai chegar nessa situação. Não tem mais amor, ou então a gente não é mais compatível, não dá mais certo. E na verdade, vocês estão, na verdade, desistindo. Porque o relacionamento tá aí, são vocês. Só que aconteceram coisas aí ao longo que você não soube resolver. Você só precisa resolver. É preciso a gente resolver e superar, aprender a superar, buscar essa intimidade. Como que eu busco a intimidade com o outro? Conhecendo o outro e deixando ser conhecida. É preciso você pensar nesses tópicos que eu trouxe aqui e conversar com seu marido, sem cobrança, sem discussão, para que vocês consigam resolver e superar isso. E se você achar que precisa de ajuda, busque a ajuda correta. Tem que buscar a ajuda certa. Superação de infidelidade sexual, por exemplo, se você não agir da forma correta, você não vai conseguir superar. Você vai ficar agarrada ali, você não vai conseguir perdoar. Ou então a pessoa volta a fazer novamente. Quantas pessoas perdoam uma traição e aí depois a pessoa faz novamente? Por quê? Esse perdão ficou com aquela cara assim: eu aceitei, tá tudo bem, né? E aí a pessoa, na primeira oportunidade, faz novamente. Por isso é preciso saber como superar essa traição. Porque se você não aprender a superar e fazer da forma correta, acaba acontecendo novamente. Se você não agir, não adiantou você me escutar, entende? É preciso a gente buscar a informação, é preciso a gente buscar ajuda, mas a gente precisa agir. Existe algo que eu não posso fazer por você, que é a sua ação, que é você acreditar em você, você querer agir de forma diferente, ter esse casamento diferente, tá bom? Então, um grande beijo, gratidão pela presença aqui de vocês e vamos aí continuar com o casamento sem brigas e viver um casamento saudável. Um grande beijo, gratidão.